Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida de cada um de vocês. Dizer a Deus que eu estou muito feliz, porque quando nós cumprimos o nosso chamado, quando cumprimos o nosso propósito, o nosso coração está sempre cheio de alegria. E na verdade, como eu tenho dito, o que importa não são públicos, não são quantidades de pessoas, visto que nós temos várias igrejas que estão lotadas de pessoas vazias. Nós precisamos de alimento sólido. Aleluia. Logo, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca disse, algo que Ele nunca disse, foi: ide construir igrejas, lotai-as e ensinai-as. Não, o Senhor Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, depois de feitos, batize-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, na verdade, as igrejas elas estão preocupadas em lotar os seus bancos, porque há interesses escusos nessas lotações, mas nunca foi interesse dos céus, nunca foi interesse de Deus igrejas lotadas, já que igreja lotada não significa quase nada, porque eu volto a dizer, existem muitas igrejas com bancos lotados, mas de pessoas vazias, igrejas que não cumprem o papel pelo qual foram estabelecidas nessa terra. Um dos papéis seria cuidar do órfão e da viúva, fazer visitas aos necessitados, fazer algo básico da vida cristã, uma oração por alguém. São papéis básicos, princípios básicos, mas a igreja está preocupada em lotar as suas cadeiras e pensar no retorno, muitas vezes o maior interesse, o financeiro, sendo que na verdade quem tem o poder dado por Deus e pelos céus de abençoar a vida do povo é a igreja e não o contrário. Eu não estou dizendo que nós não temos que trazer ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não me interprete mal. O que eu estou dizendo é que toda assistência trazida na igreja tem que voltar para a igreja. Todos trazemos algo. Todos temos algo a dar ao Senhor. Não existe ninguém que seja pobre o suficiente, que não tenha nada a oferecer ao Senhor. A viúva pobre, de tudo que ela tinha, ela ofereceu tudo. 2 moedinhas. O Senhor Jesus, parando e fitando os olhos naquela cena, Ele não se preocupou com a quantidade, ainda que quando eu tenho algo e dou tudo, tudo é mais do que um tanto. Se eu tiver 100 milhões no banco hoje, quem pode dizer amém? Para abençoar a minha vida, amém? Se eu tiver 100 milhões e desses 100 milhões pegar e partir pela metade e dar 50 milhões, eu estou dando de algo que está, entre aspas, fácil para mim. Difícil é ter o coração disposto a fazer. Agora, 100 milhões, se eu der 50 milhões, eu estou dando metade do que eu tenho, mas ainda assim eu tenho para dar. Mas se eu tiver apenas 2 moedas, que para uma viúva pobre em Israel significaria vida ou morte, porque se ela é viúva, logo o termo viúva para essa circunstância significa: o marido já morreu, o filho mais velho ela não tem mais, ela está à mercê de toda a sociedade. Se ela dá tudo que ela tem, logo ela está tirando o pão da própria boca e oferecendo. Mas ela não oferece à igreja, preste atenção, ela oferece ao Senhor Jesus, que nada precisa, porque o Senhor Jesus ele é dono do ouro e dono da prata. Só para constar, as ruas do céu são de ouro. E para constar mais ainda, o trono de Deus, que tem rodinhas, passa por cima do ouro. Deus sendo dono do ouro e da prata, Ele não está interessado, muito menos preocupado, literalmente com aquilo que entregamos. Ele está interessado em como entregamos aquilo que entregamos, com qual disposição de coração, porque está escrito: aquele que tiver disposição de coração, contribua segundo aquilo que está no seu coração. Se fosse o bolso, a palavra de Deus estaria dizendo: cada um contribua segundo o seu bolso.
Mas a palavra de Deus não diz o bolso. Ela diz: cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Logo, o Senhor olha a intenção do nosso coração e não do nosso bolso. Amém? Amém. Só para a gente, dando sequência, ainda não é a administração principal, mas clamando ao Senhor: papai, qual é a palavra que eu devo levar hoje? O que eu devo falar? E por vezes, vocês vão me ver falar muitas vezes sobre isso, a respeito do culto hipócrita. E às vezes pode ser, e não estou dizendo que vocês pensam assim, mas são livres para pensar. Logo, a palavra de Deus diz assim: aquilo que sair da boca de um profeta, que a congregação julgue. Nesta congregação, nesta igreja, vocês estão livres para julgar aquilo que sai da minha boca. Por favor, julguem o que sai da minha boca. Porque, geralmente, as igrejas que fazem coisa errada vêm com aquele discurso falido: não se levante contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é o próprio Cristo. Eu só sou um servo, por vezes, o menor de todos. Então julguem aquilo que sai da minha boca. Mas quando eu falo a respeito do culto hipócrita, o som está saindo lá na caixa? Tá bom? Sair não? Eu sou meio ruim de retorno. Amém. Então, vamos ler na palavra de Deus. Quem tiver Bíblia, abra comigo, por favor, Isaías no capítulo 1. Isaías capítulo 1, no versículo 10. Isaías no capítulo 1, versículo 10. Amém? Aleluia. Vamos passar no som. Oi, som. 1, 2, som. Não passar aqui som não. Estou falando só assim. Som. Não, está desligado. Oi, som. Sim. Oi. 1, 2, som. A. Quebra aí. Já está sendo baterista. Som. 1, 2. Som. A. Testando o som. A. Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Testando o som. Quer sentar, Fabiano, por favor? Fica à vontade. Senta. Minha mesa, Deus abençoe. Amém. Senta lá. Está de boa? Bom, claro, deve. Por favor. Amém? Agora sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, olha o que está escrito. Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor Isaías está falando com dois povos que foram destruídos pelo fogo consumidor de Deus, Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades foram destruídos por causa do alto índice de imoralidade sexual. Olha o que o Senhor está dizendo: de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eles, povo, o antigo, na antiga lei, faziam sacrifícios de animais, que foi escrito em Levíticos que eram necessários, mas agora o Senhor está condenando o culto. Que tipo de culto? Porque nem todo culto ele é ao Senhor.
alguns cultos são hipócritas, e o Senhor está falando na palavra dele. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Quem vos requereu apenas vir e pisar no templo da minha casa, os meus atos? Não, olha a expressão de Deus, não continueis a trazer ofertas vãs. Não continueis a trazer ofertas vãs. Então nem toda oferta, Fabiano, por favor, nem toda oferta é agradável ao Senhor, algumas são vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha o que Deus está falando na palavra dele. Eu estou de saco cheio de vocês se ajuntarem, dizendo que vocês estão fazendo um culto a mim. Vocês podem estar fazendo qualquer outra coisa, menos um culto a mim. Está escrito na palavra de Deus. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, estou cansado de as suportar, seria. Pelo que quando estendeis as mãos, olha que coisa interessante, meu Deus amado. Por isso que nós temos que ler Bíblia, gente, para saber o que Deus gosta e o que não gosta, aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Ou seja, Deus já não suporta mais. Deus já não suporta. Fabiano, por favor. Então dá licença, ó. Por favor. Aí disse assim, ó: já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo o rosto, eu escondo os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu já não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, e atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, agora eu vou falar um negócio. Aqui não é o momento de você falar, jovem, é um culto, depois você fala. Por favor. Então, não. Se você precisar falar, você vai ter que ir lá fora. Comigo não pode, porque aqui é um culto. Depois você pode ser? Por favor. Então, o que a palavra de Deus diz? Deus está falando que nem todo culto é a Ele, e que ainda que tenham intenção de estar fazendo um culto a Ele, Ele não se faz presente. Nós precisamos desmistificar algumas mentiras contadas pelas igrejas. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra de Deus. E sempre é importante, boa noite, sempre é importante que todos tenham Bíblia. Para quê? Para conferir o que está escrito. O que está escrito é: nem todo ajuntamento do qual invocam o meu nome, eu me faço presente. Deus está dizendo que Ele estava enjoado. Ele já estava enojado de alguns modelos de culto. Por quê? As pessoas estendem as suas mãos, mas o seu coração está diante do Senhor. Então nós precisamos parar com paradigmas
e com conceitos errados a respeito de que Deus ouve toda oração. Ele ouve, não aceita todas. A palavra de Deus diz que algumas orações, elas não passam do teto. E por que algumas orações não passam do teto? Porque Deus não é menino, e Deus também não é nenhum idiota. Ele é Deus. Para começar, nem precisávamos que abríssemos a nossa boca para fazer uma oração a Ele de volta. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 139, a palavra nem me veio à boca, e o Senhor já conhece toda. Então, quando nós formos abrir a nossa boca para falarmos algo ao Senhor, que seja com a máxima reverência possível. Porque pode ser que estamos jogando palavras ao vento. Qual é o motivo, ou um dos motivos, do Senhor rejeitar a nossa oração? Pecados. Porque a palavra do Senhor diz: nem os seus ouvidos estão tampados, e nem os seus braços estão encurtados, mas o que faz separação entre mim e vocês são os vossos pecados. Logo, nós precisamos separar algumas coisas. Deus ama, não todos, por sinal, mas Deus ama o pecador médio. Alguns ele odeia, está escrito, mas se aborrece do nosso pecado. Porque é muito importante nós construirmos a teologia da forma correta. Nós precisamos, ou pelo menos eu nunca comecei e nem pretendo entrar na ideia de um Deus paz e amor. Porque logo o Senhor Jesus disse: eu não vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. E a espada de Cristo, ela tem alguns caminhos certos. Um deles é separar verdades de mentiras. Esse é um das tantas direções da espada de Cristo. A palavra de Deus diz que dos olhos dele saem chamas de fogo em Apocalipse, e que na boca dele sai uma espada afiada. Para que serve essa espada? Para discernir entre bons e maus, entre justos e injustos, entre pecadores e filhos. Porque eu preciso dizer para vocês, outra mentira da teologia moderna: Jesus te ama e eu também. Não, Jesus não ama a todos. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, amou o mundo, tudo que há no mundo, o cosmos. A palavra mundo no original grego, nesse texto, é o cosmos. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom, lá no Gênesis. Então Deus amou tudo a criação dele, tudo que Ele criou, Ele disse que gostou e amou, e por conta disso Ele entregou o Filho, a quem foi feito tudo para Ele, por causa dele e para o louvor da glória dele. Mas quem amou o mundo de tal maneira foi Deus, não foi Cristo. Porque logo o próprio Senhor Jesus disse: largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é a porta que conduz à vida eterna, e nem todos passarão por ela. Se Ele amasse a todos de forma a forçar-os a entrar pela porta estreita, seria mais fácil. Mas Ele nunca quis forçar ninguém a nada, até porque Ele não força ninguém a nada. Quem força as coisas nessa terra é o diabo. O Senhor Jesus, Ele é totalmente educado, e conforme está escrito em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Somos nós que devemos abrir o nosso coração e aceitá-lo. E uma vez que nós o recebemos, aí sim, as Escrituras diz: uma vez que você me aceitar, eu entrarei e farei uma ceia com você, e você ceará comigo. Mas existe uma reciprocidade. Deus não vai enfiar o filho goela abaixo, porque está escrito, João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, o Logos de Deus, e o Logos de Deus, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus.
E ele se fez carne e habitou no meio de nós, para que nós pudéssemos crer nele. Pois todo aquele que crer nele não será confundido. Mas espera lá, se nem todos creem, alguns, a palavra confundido seria o seguinte: na hora de separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, Deus não vai confundir. Deus não vai separar joio do trigo, bode de cabrita, Edvaldo, pelo termo que alguém usa. Deus também não vai separar, tia Rosana, bodes e ovelhas e cabritos e carneiros pela roupa que as mulheres usam, nem pelo brinco, ou por usar, ou pela falta dele, Ângelo, ou nem pelo coque, ou muito menos se raspa o sovaco ou não raspa, se faz a perna. Nada tem a ver, são tudo bobagem de homem, tudo bobagem humana. Deus vai separar pelo... Por quê? Com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Então nós temos duas coisas: crer no nosso entendimento e confessar com a nossa boca. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estava no rancho agora há pouco, meu amigo Sisquete, se ele estiver nos assistindo, um beijo para você, meu amigo. E eu falei para ele: Sisquete, vamos ter um encontro com Deus nesse momento? Ele falou: vamos, meu irmão. Eu falei: então fecha os olhos, respira e sinta a brisa. É Deus se manifestando, porque a palavra de Deus diz que tudo que Ele criou manifesta a glória dele. Amém? Amém. Outra coisa, nós precisamos confessar com a nossa boca, porque Deus sim é onisciente, mas o diabo não. O diabo não pode ler os nossos pensamentos, somente o Pai tem tamanha capacidade. Então é necessário que nós confessemos com a nossa boca. Por quê? Primeiro, porque com a boca se confessa pela justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porque quando eu confesso com a minha boca, Satanás e seus demônios ouvem aquilo que está falando, já que pelo pensamento eu não posso. Ele não pode discernir o que eu estou pensando ou não. O que ele pode fazer é, conhecendo os seus caminhos, jogar setas e flechas, a partir do conhecimento dos seus comportamentos, fazer você tropeçar. Mas ele não pode ler o que você está pensando. Por isso é importante, quando discernimos espiritualmente alguma coisa, nós darmos voz de comando. Senta-te, cala-te, vai. Em nome de quem? Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, nos céus, na terra e embaixo da terra. O nome dele é poderoso, amém? Amém. Voltando ao nosso texto. Então nem todo culto é aceito ao Senhor. Precisamos deixar de meninice. Paulo disse: de vocês, ó Coríntios, esperava que vocês estivéssemos muito mais lá na frente, porque o que eu derramei em vocês é alimento sólido, mas o que eu vejo é que vocês ainda estão em leitinho espiritual. O que é leitinho espiritual? É algo que é dado, mas nunca supre a nossa necessidade. Porque perceba, nós somos adultos, já não crianças mais. Crianças, nem a Malu, minha filha de 1 ano e 5 meses, pode ser suprida só por leite, porque ela já está numa fase que necessita de outros alimentos. Amém? Amém. Assim é a igreja. A igreja que fornece aos membros ou às ovelhas de Cristo, nunca da igreja nem dos pastores da carne. Só leite não quer encher barriga de ninguém, espiritualmente dizendo, e não quer também que ninguém cresça. Porque se eles crescem no conhecimento e no entendimento, a igreja tem capacidade de condução. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós sejamos transformados, metanoia, pela renovação da nossa mente. Como que eu posso renovar a minha mente, já que a renovação é um processo de transformação de algo que estava estabelecido para algo novo, se não me for ensinado coisas novas? Por isso que alguns ritos, que são sempre repetitivos em muitas igrejas,
não servem para nada. E pessoas passam anos e anos a fim em igrejas e aprendem sempre a mesma coisa. Eu fui de cultura católica. Durante muitos anos da minha vida, até os 30 anos mais ou menos, eu frequentei a igreja católica. Eu poderia, com muita tranquilidade, gente, pela eloquência que Deus me deu, pela sabedoria que Deus me deu e pela capacidade de comunicação que Deus me deu, celebrar uma missa. Porque é tão repetitivo o processo que se você for 3 anos seguidos, é tudo a mesma coisa, eu teria total capacidade de celebrar uma missa. E isso é tão triste, porque na verdade são só palavras. Mas o Senhor Jesus disse: a sua boca fala muitas coisas, mas o seu coração está distante de mim. E aí a gente vê anos e anos pessoas servindo a uma instituição, mas cadê a mudança de vida? Cadê os testemunhos? Porque quando Cristo vier buscar a igreja dele, ele não vai perguntar quantas Bíblias você tem na sua casa e nem se é que você tem Bíblia, porque ele não está interessado em Bíblia. Ele está interessado nos seus frutos, porque está escrito: toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Então o Senhor diz que nós precisamos produzir frutos. Ele não diz que nós devemos plantar igrejas, ainda que elas são necessárias para que o Evangelho se espalhe de forma mais rápida. Mas eu não tenho compromisso em fundar igrejas. Não, meu compromisso, o Márcio sabe disso, caminha comigo todos os dias, esse rapaz todos os dias nós temos caminhado juntos, sim ou não? 5h30, 6 horas da manhã nós estamos juntos, muitas vezes passamos muita parte do meu tempo junto com ele. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: ide fazei discípulos. O irmão do Márcio, com boa intenção de um bajulador, o irmão do Márcio, com uma boa intenção de um bajulador barato, falou para mim: pastor, você vai ter a maior igreja de Miguelópolis. Eu falei: eu te repreendo. Todos querem a maior igreja da cidade, eu não. Ou pelo menos ainda não. Por quê? Porque eu falei para ele: você acha que eu sou algum louco de ter a maior igreja de Miguelópolis? Deixa eu falar uma coisa para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas no culto hoje. É um dos mais vazios que eu já fiz, tudo para a glória de Deus. Para montar esse espaço desse tamanhozinho, vocês não sabem o trampo que eu tenho para montar. Lavar isso aqui, porque os obreiros ainda não apareceram, já que está escrito, né? Os campos branquejam, mas os ceifeiros são poucos. Então eu tenho que limpar isso aqui sozinho, limpar cada cadeira, montar o negócio que eu fiz às pressas ali, montar esse altar aqui simples, fazer uma estrutura de som para vocês, dá trabalho. Imagina a maior igreja. Quanto que não custa financeiramente? Quanto que não custa de empenho físico? Você acha que eu quero ter a maior igreja de Miguelópolis? Ainda não. Por quê? Aí eu respondi para ele, falei: ô, puxa saco, eu te repreendo. Agora deixa eu te falar, sabe quando nós seremos, não eu, terei, eu não tenho nada, tudo é de Cristo. Sabe quando nós seremos, mãe, a maior igreja de Miguelópolis? Apontei para ele e falei: o dia que você não estiver na pinga e se levantar para ser um comigo. O dia que você, Fabiano, também não estiver mais nessa vida difícil e se levantar e ser mais um comigo, já seríamos 2. O dia que você, Márcio, sair dessa vida bandida e ser mais um comigo, seríamos 3, e assim sucessivamente. Eu só posso ter uma igreja relativamente grande se eu tiver pessoas dispostas a trabalhar comigo. Senão, o que eu teria? Apenas desejos humanos no meu coração, e eu não estou interessado neles. Eu estou interessado em formar homens, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que todos nós possamos alcançar. Márcio, senta aqui na frente, por favor, senta aqui na frente. Ó, alcançarmos a estatura do varão perfeito. E como nós podemos alcançar a estatura do varão perfeito? Sermos ensinados, treinados, capacitados a sermos como Cristo, porque o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse daqui que é o que está mais perto de mim hoje, o Márcio, sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo que eu faço na presença dele, eu paro e falo: Márcio, olha o que eu fiz.
Márcio, olha o que eu estou fazendo. Márcio, olha para onde eu estou olhando. Olha isso, olha aquilo. E ele me chama de como, né? Me chama de mestre. Por que mestre? Porque eu sou o que ensino. Porque existem dois mestres. Eu preguei isso na semana passada ou retrasada. Existe o grego didásculos, ensinador, professor, aquele que instrui alguém, e Jesus foi isso também. Mas existe o Cristo, o mestre dos mestres, o Rabi ou Rabone. Então, quando me chama por mestre, eu falei para ele: quando você me chamar de mestre, nunca tire da sua mente a palavra que ele tem dificuldade para falar, didásculos. Eu sou o didásculos, o ensinador, porque o grande mestre de todos os mestres é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo foi um exemplo, ou se colocou como um exemplo para a igreja, eu, Cristiano Kazama, em pleno século 21, nascido em 78, também tenho que ser. Porque logo, se eu não puder, ou não tiver a capacidade, ou a consciência de que eu tenho que ser exemplo para alguém, nós precisamos baixar essas portas e brincar, parar de brincar de fazer culto. Porque ou eu sou um homem de Deus, ou eu não sou um homem de Deus. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Eu falo isso para os meus discípulos ou para os meus amigos, porque o Senhor Jesus disse isso. Logo, já não sou mais meus discípulos, mas agora eu vos chamo amigos. Mas eu preciso ser o exemplo maior de todos. Então esse que caminha comigo de perto sabe, em tudo que acontece, em cada mínimo detalhe, eu pontuo com ele. Sim ou não, Marcos? Está dormindo ou está meditando? Está meditando, né? Louvado seja Deus, amém? Vamos começar nosso culto agora então? Nós não podemos começar o nosso culto sem as nossas ofertas. Se alguém veio preparado para ofertar, assim o faça. Se não veio preparado para ofertar, fiquem à vontade. Por quê? O Senhor Jesus disse, né? Provérbios de Salomão diz: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se fartarão os seus celeiros, e os teus lagares transbordarão de mosto, que é o vinho, e também de óleo. Então neste momento eu convido aquele que tiver disposto, fica à vontade, e puder contribuir, contribua. Logo, como eu disse, nós estamos no tempo da graça de Deus, amém, igreja? Amém. Só que é a graça que não é de graça. Não é de graça em que aspecto? Faz um som para nós. Primeiro, que custou um alto preço, o sangue de Cristo. Depois disso, humanamente falando, cada detalhe disso aqui tem um custo. Essas cadeiras são locadas lá no Zé Luiz. Eu pago. E já comecei a comprar as cadeiras dessa igreja. Com o quê? Com recursos dessa terra. Ainda que o Senhor seja dono do ouro e da prata, Ele confiou a mim e a você, a cada um de nós, participarmos do reino de Deus. Nós não somos participantes quando apenas nós assistimos e ouvimos a mensagem. Nós somos participantes ou convidados a participar de forma efetiva. Amém? Faça um louvor para nós, que agora o bicho vai pegar. Aí, filho, pega a sua oferta. Glória a Deus. Suas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Amém. Nunca mais esteve dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Glórias a Deus. Claro como um cristal. Eita, Deus poderoso. Virei a face do mestre querido. Não haverá mais noite ali. Aleluia. Haverá Santo Deus. esse amor. Verei os olhos de Jesus e louvarei teu corpo em si. Glória a As Deus. nações seguirão na tua.
Amém. E as portas jamais se fecharão. Glória a Deus. Abra uma palavra do Senhor comigo, Isaías, no capítulo de número 52, a partir do versículo 13. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Somente Tu me compreendes, ó Pai. O mundo não me compreende. E eu não preciso me explicar, porque o Senhor me fez. Clame a Ele. Espírito, clame pelo Espírito Santo. Desce, Senhor. Espírito Santo de Deus. Assim como foi em Pentecostes, ó Pai. Enche-nos, ó Senhor, enche-nos. Precisamos, somos dependentes de Ti. Oh, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo. Manifesta-se em nós, ó Espírito de Deus. Oh, aleluia. Glórias ao Teu nome, Pai. Enche, Senhor. Enche, meu Pai. Aqueles que se sentem vazios de Ti, Pai. Que nessa noite, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, possam sentir a Sua presença. Amém? Amém. Assim está escrito, querido. Eis que o meu servo, é uma profecia de Isaías, o profeta Isaías, que viveu muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, profetizou a respeito do Cristo, o servo sofredor. E assim ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Queridos, antes de eu entrar no texto propriamente dito, que seria Isaías 53, eu preciso dizer para vocês que aquele Jesus que pintaram no quadro, de olhinhos verdes, talvez até com certa semelhança comigo, uma barba cerrada bem feita, olhinhos verdes, um cabelinho comprido, ele não existe, é mentira, é ficção, de mãos de artistas inanimados. Porque olha o que está escrito a respeito dele. Ele estava desfigurado, e ele também foi moído por causa de nós. Isaías 53, versículo 1. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Se o Senhor Jesus Cristo não tem nem aparência aos nossos olhos humanos, uma aparência bonita, e nem formosura, nem era um peitão estufado, um homem bombadão, porque está escrito a respeito dele. Ele era como a raiz de uma terra seca. Como que é uma raiz de uma terra seca? Se a terra já está seca, imagina essa raiz como é que está. Não havia, olhando nele,
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque os nossos olhos são atraídos pela beleza. Nós olhamos pessoas e pela maldade do nosso coração, por causa do pecado de Adão em nós, nós discernimos pessoas bonitas e pessoas feias. Isso aí é pecado do nosso coração. E diz assim, ó: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Por que ele era o mais rejeitado entre homens? Porque o Senhor Jesus, o nosso Senhor, sendo crucificado, Fabiano, entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, eles preferiram soltar Barrabás. Pode, fica à vontade. Eles preferiram soltar o ladrão Barrabás e esmagar o nosso Senhor. Olha que coisa interessante. Então ele era desprezado, foi muito desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, porque logo preferiram ladrões, salteadores ao nosso Senhor. Homem de dores. E esse sabe o que é padecer, ou ele soube o que é sofrer por cada um de nós. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha que coisa interessante. Um homem de dores. Porque quando eu estou em dificuldades, Marquinhos, por isso que quando estamos passando por períodos de depressão, períodos de tristeza profunda, períodos de condição financeira abandonado, jogado à sociedade, por que nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus? Porque a palavra do Senhor diz que ele é um homem, não comente, que ele é um homem de dores. Se ele é um homem de dores, logo ele sabe o que é padecer. Está escrito no texto, ele conhece a sua dor. Algumas pessoas despreparadas ou mal preparadas pela sua religião não compreendem que Jesus sabe cada sentimento humano, porque ele experimentou cada dor em sua máxima intensidade. E nenhum de nós, por mais humilhado que sejamos por alguém ou por uma sociedade, jamais chegaremos ao nível de que ele chegou. E ele sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Então, se você se sente desprezado, ele foi desprezado primeiro. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que coisa interessante. Esse texto é muito mal utilizado, mas pela igreja, de forma geral. Fala que o ser humano, principalmente o crente, não pode ter doença. Porque logo, se você tem uma doença, você tem que invocar o texto de Isaías 53, porque diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, como se fosse um mantra. Se você está com dor e você é crente, crendo no Senhor Jesus, aí isso é pecado, você está endemoniado. O crente não pode sentir dor, porque em Isaías 53 está escrito que ele já levou sobre si toda a enfermidade e toda a dor. Querido, o texto não está falando de algo temporal. O que o texto está dizendo é: quem merecia ser enfermado e sofrer as dores da chicotada, das cusparadas na cara, dos tropicões, das bofetadas na cara, seria você, eu, ela e toda a congregação. Diz que está falando o texto. Não está falando que nós não podemos ficar doentes. Não, porque senão seria contraditório ao texto que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, vocês também vencerão. Mas não vencerão, talvez, a doença. Não vencerão, talvez, a morte ainda. Por quê? Porque o próprio Paulo diz, 3 vezes, Paulo, o apóstolo, não eu, Cristiano Casão, o menor de todos. O próprio apóstolo Paulo diz: porque 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim o espinho na carne.
E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque a minha força, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo ficou quietinho e pensou: pera lá, Senhor, não, pera lá, se a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza, captei a vossa mensagem, amado guru, amado mestre. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque se a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então nós precisamos deixar de meninice espiritual. Crente sim, não quero e nem profetizo, mas crente fica doente, crente morre de câncer, crente morre de AIDS, filho de crente vira homossexual, pastor tem depressão, pastor tira sua vida por depressão, filho de pastor também, mulher de pastor também adultera, pastor também adultera. Por quê? Porque nós estamos no mundo, e no mundo jaz o maligno. Ninguém, absolutamente ninguém nessa terra, senão Cristo, o Filho do Homem, que pisou nessa terra de forma encarnada, está livre do pecado. Ninguém. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, mais uma vez, deixarmos de meninice e irmos para as Escrituras Sagradas. Porque a Escritura Sagrada, minha mãe de vez em quando pergunta para mim, pode usar o exemplo da minha mãe? Só que a minha mãe é uma inspiração dos meus estudos, mesmo que ela talvez não saiba. Porque de vez em quando ela me faz umas perguntas do tipo assim: ué, mas quando ela está meio revoltada, ainda que eu sei que é uma mulher temente a Deus, mas se Deus existe, por que as crianças morrem de câncer? Mas se Deus existe, por que está tendo guerra lá no... Não está tendo guerra, não, nem sei. Que lugar lá? Lá para aquele povo lá. Por quê? Porque um dia, mãe, Adão pecou contra Deus. E a partir do pecado de Adão, toda a humanidade foi condenada com Adão. Porque a palavra Adão vem do hebraico Adam. E Adam não é nada mais, nada menos, não é um nome próprio, Adão. Adam significa humanidade. Logo, se Adão pecou, toda a humanidade também pecou. Aí a pergunta que fica por trás disso é o seguinte, depois vai falar. A pergunta por trás disso é o seguinte, mas pera lá, se o homem Adão pecou, olha a dúvida nossa, se o homem Adão pecou, o que eu tenho com isso? Você tem muito a ver com isso, porque você é carne e sangue de Adão, mas ainda assim fica aquela pergunta, não, mas pera lá, mas se Adão pecou, 2024 anos depois, o que tem a ver com o pecado de Adão? Nada. Eu afirmo para você, de forma literal, Edivaldo, você não contribuiu nada com o pecado de Adão. Você só passou a contribuir com o pecado de Adão depois do seu nascimento. E aí eu preciso dizer para a igreja desavisada uma coisa. Nós costumamos jogar pedras em Adão e principalmente em Eva, não é, irmã? A água, que é o dia que eu chegar no céu, se é que chegaremos, eu vou pegar Eva com o colarinho e vou excomungada. Sim ou não? Quem já falou isso? Eu já falei isso. Agora, vamos lá. Pergunto: se Adão, criado por Deus, feito com a própria mão do Senhor, amassado pelo barro, com as mãos do Senhor, porque o original hebraico diz: e formou Deus o homem do pó da terra. A palavra formou está direcionada, é sinônimo de que foi feito com a mão de um artesão, que pegou e moldou com suas próprias mãos. Se este que foi feito pela própria mão do Senhor pecou, quanto mais eu e você. A pergunta que eu deixo para nós pensarmos é: se fosse você, Marcos, que tivesse sido colocado, não, larga isso aí, se tivesse sido colocado no Éden, teria pecado muito antes. Se fosse eu, tinha pecado. Então, quando nós tentamos nos não responsabilizarmos pelo pecado de Adão, a pergunta que eu faço é: e se fosse você santo ou santa, você acha que você tinha segurado a onda? Responda para você, não para mim. Agora vamos pensar. Agora vamos pensar uma coisa. Vamos pensar uma coisa. Fabiano, escuta, Fabiano. Exatamente, eu vou falar essa parte agora.
E o Senhor Jesus? Morreu por mim ou não? Sim. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Morreu por todos nós. Aí está escrito, Fabiano. Mas então, esse é Adão, agora ele errou, nós temos que pagar. Fabiano, olha o que está escrito. Vamos ver então. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Também por um só homem, Cristo, todos nós somos salvos. Então estamos empatados. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Adão é o pai dos pecados, e por consequência do pecado de Adão, nós estamos nessa terra padecendo, não os pecados de Adão, porque eu acho que Adão não veio e colocou crack na boca de ninguém, e nem pinga, e nem mentira, e nem adultério, não. Se alguém, Fabiano, por favor, senão eu vou te convidar para retirar, depois você pergunta, no final. Escuta uma coisa, se Adão pecou, e nós estamos teoricamente pagando por isso, o Cristo, o Cordeiro de Deus, não pecou e pagou por nós. Então está empatado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Café. Só qualquer coisa deixa o instrumento. Então olha aqui. Cristo, o Cordeiro mudo, que foi imolado por causa do meu e do teu pecado, apagou, diz a palavra de Deus, todo o pecado, todo inscrito de dívida que era contra mim e contra você. Logo, já não há desculpa, nem para mim e nem para você, permanecer pecando. Por quê? Está escrito em Hebreus: Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que cancela, que anula todo pecado. Uma vez que eu me vinculo a Cristo, através da minha fé, uma vez que eu estou em Cristo, a palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas, desde o dia que eu aceitei Jesus até Adão, são coisas passadas, tudo se faz novo. Então, qual é a separação que há entre nós hoje? As nossas escolhas. Porque se nós temos o Cristo, para que nós possamos entregar em Cristo a nossa vida velha e nos transformarmos em nova criatura, nós não temos desculpas. E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, que todos nós homens somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Por quê? Porque nós temos a Cristo. Nós é que o rejeitamos, ou nós que o aceitamos. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, fique bem claro, a palavra do Senhor diz: esse céu, este céu que existe, e essa terra passará, não acabará, como disseram no ano 2000. 1000 chegará, 2000 não passará. Conversa de homem, fiada, conversa muito fiada. O que a palavra de Deus diz é: eis que vejo novos céus e nova terra, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. E eu preciso dizer uma coisa para vocês que a igreja não contou para vocês, e a religião também não contou. E se eu, Deus abençoe, fica tranquilo, meu irmão. E se eu desapontá-los, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Nós não iremos morar no céu. Ainda que o Lázaro, nosso irmão Lázaro, que o Senhor já recolheu, cantou: ainda bem que eu vou morar no céu. Nós não iremos morar no céu, porque seria uma contradição muito grande morarmos no céu. Por quê? Olha o que está escrito hoje em Apocalipse, no final dos livros, depois de todos os eventos e todos os acontecimentos, diz assim: eis que eu vejo a nova Jerusalém, adornada, desce do céu, e junto com ela um trono, a qual
Cristo se assentará e governará para sempre na terra. Vamos entender. Cristo está no céu e nós estamos querendo ficar na terra, né, tia? Fumando cigarrinho capeta, indo pro bar do quiosque, dançando forró, né, Marquinhos? Mentindo, passando a perna nos outros, fazendo umas coisas da terra. Nós queremos ficar aqui. Fala assim, ô Edivaldo, você vai morrer hoje? Ai, que de quinta agora, Deus me livre, velho. Quer ficar na terra. Deus está no céu, camarada quer ficar na terra. Só que vai chegar um tempo que nós vamos precisar morrer, sim ou não? Sim. Quer você queira, quer você goste ou não goste, vamos precisar morrer. Aí quando morrer, para não ir para o inferno, a ideia é de que vai para o céu. Aí quer ir para o céu. Só que vai para o céu que não tem gente agora mais, né? Porque se a nova Jerusalém desce, adornada, e Deus estabelece o trono dele na terra, você vai ficar fazendo o que no céu? De bobo alegre? Se você já está perdido aqui na terra e não sabe para onde você está indo, faz um favor para mim. Depois não vai para o céu que não vai estar com Deus. Deus está em todos os lugares, de forma espiritual. Mas nós precisamos compreender. E nisso eu preciso dizer às testemunhas de Jeová que pelo menos nisso, não concordo com 80, 90% do que eles falam, mas nisso eu preciso concordar. O paraíso de Deus, o reino de Deus, será aqui na terra e não lá no céu. Beatriz, o máximo que pode acontecer, o máximo, é que se Jesus Cristo voltar e nós estivermos vivos, nós seremos transformados, como está escrito no texto, num corpo de glória como do Senhor, e nos encontrarmos com Ele nos ares. Mas depois Ele desce, e nós desceremos com Ele. Vai ficar lá fazendo o que, Santo? Sozinho? Não vai fazer tanto sentido. Mas amém, vamos voltar para o texto, para a gente finalizar. Vamos voltar para o texto. Mas não significa porque nós habitaremos com Ele na terra, que nós temos que amar essa terra. Logo, para habitar com Ele no reino de Deus, precisa nascer de novo da água e do Espírito. Muitos não nasceram da água, muitos tomaram banho de piscina, outros banho de rio, alguns até lá no Jordão, onde Cristo foi batizado por João ou Batista, porque não é João Batista como um sobrenome, é João o Batista, é um ofício, porque era o João que batizava, não é o sobrenome dele. Assim como Simão Barjonas, não é o sobrenome de Pedro, Simão Barjonas, é Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, Bar é filho de. Mas a igreja ensina as coisas tudo errado para nós. Mas vamos compreender o texto, vamos terminar aqui. Esquece a igreja para lá, vamos falar de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ainda bem que o perturbador de Israel não está aqui, mas o que ele está dizendo, ele não deixa a gente conhecer as palavras, né? É muito difícil. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Primeira coisa, quando nós assistimos, mamãe, aqueles filmes da Sexta-feira Santa, que nós víamos lá os homens com aquela lança furando o lado de Jesus, eu chegava a ficar até com raiva daqueles homens.
Nossa, mas que os homens maus, não sei o que, gente, foi um plano perfeito da salvação, não é um acidente da salvação. E ninguém pôde tirar a vida de Jesus. Quem matou Jesus foi o Pai. Preste atenção. Todavia, entretanto, solamente ao Senhor, o Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Oferta para quem, irmãos? Para quem quiser aliança com ele, para quem invocar o nome dele, para quem achar que tem alguma coisa com ele, para quem falar, eu sou filho de Deus, você também é, e quiser viver uma vidinha desregrada, nananina não, porque é graça, mas não é de graça, foi pago alto preço de sangue. Senão não estaria escrito, não, irmã, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, larga tudo que você gosta, da sua carne pecaminosa, vem e me segue. Senão seria fácil, né? Está muito fácil, né? Não é tão simples, né? É um pouquinho mais apertado do que pregam por aí. Então os pastores aí que pregam estão da hipergraça, foge, cuidado. Como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, ou seja, nós somos a posteridade de Jesus, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, ou seja, aquilo que Deus quis, não eu quis, nem o Cristo quis, porque ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, se não, que seja feita a tua vontade. Por que ele pediu para afastar o cálice? Porque era muita dor. O medo, não da cruz, não de apanhar nas costas, não, ser café pequeno. Sabe qual foi o medo dele? Porque ele disse, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se a sua vontade. Sabe do que ele está falando? O período de separação total entre ele e o Pai. O maior medo de Cristo nunca foi cruz, ele veio para isso, gente. Ele já sabia que ele passaria por isso, mas o maior medo que fez ele suar sangue, transpirar sangue, foi a separação dele com o Pai. Logo, em toda a existência, desde quando o mundo é mundo, ele nunca se separou do Pai, porque está escrito lá no Gênesis, façamos o homem, no plural, façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus estava, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem Ele, e tudo que foi feito é feito por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, até os meninos da Rockford, esses mais ainda, amém. Vamos terminar? E diz assim, ó, todavia agradou o moelo, fazendo ver a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então é a vontade de Deus matar o filho. Nunca foi nem Anás, nem Caifás, nem Barrabás, nem sacerdote, nem escriba, nem ninguém, nem o capeta, nem o filho, o homem do inferno, o Satanás. Não tem poder para nada. É o cachorro de Deus. Deus manda pegar e ele pega. Você sabia que eu chamo, irmã Ângela, Satanás do cachorro de Deus? Porque olha como está escrito: santificado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Você acha que ele vai sujar as mãos santas dele com algo imprestável como eu e você para executar? Mãos santas. Dai-nos mãos limpas
e um novo coração. Se nós queremos mãos limpas e um novo coração, Deus sendo Deus, não coloca a sua mão em coisa suja. Aí ele fala para o cachorro de Deus: pega. E ele pega. Mas por vontade ou por prazer, de forma nenhuma, por legalidade. Deu brecha, abriu brecha através do pecado, está frito. Satanás vai ter legalidade. E aí, meu irmão, prepara que o lombo vai arder. O chicote de Deus, chamado Satã. Sabe o que é Satã também? É a mesma palavra de promotor. Aquele que acusa. Satã, o promotor de justiça, que nós conhecemos, a palavra promotor vem dessa origem. Satã, o acusador. Porque a palavra de Deus diz que o Satã, o acusador, fica perante a presença de Deus, nos acusando de dia. Dá para vocês duas parar de ficar passeando? Passa por lá, bebê. Nós estamos no culto, passa por lá quando tiver que passar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satã, que nos acusa de dia e de noite, e nem está no inferno. Nós precisamos entender isso aí. Está no céu, perante Deus. Só para nós entrarmos rapidinho, que não é o tema da nossa mensagem, lembra-se de Jó? Satanás, da onde você vem? De rodear a terra. Tem observado o meu servo Jó? A palavra de Deus diz em Jó que havia uma reunião dentre os filhos de Deus. E Satanás se apresentou. E aí Deus olha para ele: você está por aí de novo? Eu estou. Você tem olhado o meu servo Jó? Tem observado o meu servo Jó? Tem. Homem justo e temente a mim. Se Jó enfermou, padeceu, perdeu tudo, teve úlceras pelo seu corpo e teve apenas um caco de telha, um pedacinho de telha, foi o que sobrou, porque a mulher gosta, com todo respeito, a minha não, mas as mulheradas gostam de dinheiro. Quando você perde o dinheiro, geralmente perde a mulher. Quando é qualquer mulherzinha, né? Mulher de alto valor não se move por dinheiro, se move pelo homem que tem. Aquela lá abandonou ele, mas era o propósito de Deus que abandonasse, para que sobrasse para ele, Márcio, um pedacinho, um caco de pedra, para ele coçar as feridas, as úlceras dele. Jó, homem reto, justo e temente a Deus, se desviava do mal, e por presunção do próprio Jó, quando os filhos davam uma festa, a palavra de Deus diz que Jó sacrificava, por medo dos filhos ter cometido pecado. Gente, como é esse? Pensa no homem top, que perdeu tudo, hein? E você, pecador, hein? Lazarento, não quer perder nada. Quando perde, fica de mal de Jesus. Nós é fraquinho mesmo, hein? Pensa, vamos voltar para o texto. Vocês gostam mais de falar do Jó da vida dos outros? Deixa o Jó quietinho. Olha que coisa. E eu finalizo. Ele verá o fruto, Jesus Cristo, verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma, e ele ficará satisfeito, porque ele veio para cumprir esse chamado. Pensa num homem feliz nessa terra. Eu. Pensa num homem feliz, Fernando, no meio dos imundícias lá na roda de fogo, do sujo. Eu. Pensa num cara feliz lá no Vereiras. Eu. Não é? Aí meu testemunho. Pensa num cara feliz no meio daquele povo sujo, pioiento. Não é? Com bafo de pinga. Ô pastor, eu ouço menino, nós dança lá, não dança mais. Dança ou não dança? Michael Jackson. Feliz. Porque a palavra de Deus diz, meu irmão, diz, Marquinhos, que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Imagina eu, cheio de vida, meninão bonitão, zóio verde, barriguinha do Levi, essa barriga boa. Imagina eu, no meio daqueles projetos, eu faço no meio deles, escuro, porque nós somos um só povo. Separação, nem grego, nem judeu, deixa eu falar, depois eu aprendo isso. Vamos voltar. Ficou satisfeito. Por que eu sou um homem satisfeito? Porque do trabalho das minhas mãos, o propósito que Deus depositou sobre a minha vida, eu estou cumprindo. Aí eu estou satisfeito. Tia, você lembra aquele dia que nós fez reunião de oração na sua casa? E o menino estava lá e eu chorei?
chorei muito. Você lembra? Do nada assim, aparentemente eu chorei, mas chorei. E quanto mais eu tentava segurar o choro, mais eu chorava. Não estava com nenhum problema. Nem de saúde, nem de dinheiro, nem de depressão. Sabe por que eu chorei, irmão? Cadê esse texto? O trabalho das suas mãos, mas a obra é dele. Mas eu estava me vendo cumprindo o chamado que ele fez por mim. E a minha alma se alegrou de uma tal maneira que eu não suportei. E eu chorei. Vendo cumprir o propósito de Deus. Porque em 2008, quando o Senhor me chamou, e eu aceitei, porque o Senhor chama, nós temos que aceitar sim ou não. Não te obriga a nada. Não põe arma na tua cabeça, não faz nada. Quando eu aceitei a revelação do que Deus faria, através e apesar de mim, porque Deus não me prestar, pensa no homem ruim, sou eu. Através e apesar do que eu sou, a revelação foi grande demais. Isso que nós estamos vivendo aqui agora, eu vim lá em 2008, ó, louquinho, de lá para cá, eu já era doido, chapado de cachaça, de lá para cá eu fiquei mais doido ainda, porque aí eu andando e Jesus falando, né, agora você vai fazer isso, que louco, é mesmo, Jesus, esse negócio dele, é meio esquisito, não, bagunceiro, zona, tudo, não, mas é você mesmo, eu mesmo, então tá bom, o senhor está falando, e eu andando e ele falando comigo, e eu saí de lá de João Pinheiro, mas com a carga, um download, 200 mega. Eu falei, uai, então é eu mesmo. E como eu sou um homem que não foge de briga, eu falei, então deixa comigo. Deixa eu treinar. Fui treinar. João Pinheiro, Morrinhos, Sertãozinho, Garapá, vai para lá, vai para cá, as empresas jogam para lá, os homens jogam para cá, as igrejas me chutam, outra me rejeita, fala que eu sou rebelde. Aí depois devolveu. Porque no lugar da desonra, Miguelópolis, dupla honra. Coisa de Deus, não tem nada a ver comigo. Eu continuo não prestando. Mas ele quis alguma coisa comigo e deixa ele, né? Ele é dono de tudo mesmo, dono até dessas bobagens que eu falo às vezes. Olha o que diz, ó, e eu termino. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Darão quantos, Márcio? Mas não todos. Por quê? Por que, Dival? Ah, Deus te ama. Olha a mensagem da igrejinha de hoje, da igrejinha moderninha. Ah, vamos fazer panfletinho, ir lá na praça, e todo mundo que passar e o Marquinhos está dormindo, nós vamos entregar um panfleto e falar assim, Marquinhos, olha bem na bolinha dos olhos dele, Jesus te ama, e eu também. Evangelho medíocre. Não, Jesus não te ama. Na verdade, Jesus quer que você morra. Viu, Thales? Você também quer beber. Viu, Ana Beatriz, minha filha? Você também, viu, dona Ana? Você também que já está cansado, uns aninhos, minha mãe também. Jesus quer. Não, eu já morri. Só não está entendendo? Eu estou morto por dentro, vivo por fora. Já morri. Morrer como? Vida velha e nascer uma vida nova. Porque o filho da senhora, o cachaceiro, o prostituto, o zoneiro, esse não existe mais, está morto. Eu acho tão interessante da religião. A religião fala essas bobagens. Eu não tenho nada a ver com religião, eu prego Cristo. E esse ressuscitado, como diz Paulo. A religião fala que batismo significa imergir em água. E eu não fui, rapaz. E eu estou com problema com isso aí. Eu vou ter que pedir para alguém me afogar nas águas do Rio Grande. Derramaram um cadinho d'água. Eu achei que tão desfeito comigo, me levaram na igreja. Falei, agora estou na igreja dos crentes. Diz que a igreja do crente batiza na piscina, batiza na água, lá aquele riozão bonito, na João Pinheiro. Vai enfiar eu lá e vai. Está vendo Jesus aí, miserável? Pegaram um pouquinho d'água, jogaram aqui no meu cucuru. Eu ia, só isso aí mesmo, né? Estou batizado, então tá bom. Eu fiquei com um problema com isso aí. Fiquei com um problema. Falei, gente, isso não é batismo não. Eu fiquei com esse problema de crente é cheio de problema. E eu fiquei com essas coisas, essas bobagens. Aí cheguei aqui em Miguelópolis animado, menino novo foi um monte de besteira, né? Cheguei num pastor aí, o pastor, dá para o senhor me batizar direito, lá, enfiar a cabeça na água, igual fizeram com o bebê, tá vendo Jesus? Não, fica aí mais 5 minutos. Não, se Jesus está aqui, eu não vi não. Sabe, aqui não estava daquele estilo. Aí ele riu da minha cara, de um jeito de debochado. Eu não esqueci não, viu, pastor? Estou lembrando do senhor hoje, parabéns, um beijo pro senhor. Aí ele fez um deboche. Por quê? Porque é um pastor ruim. Se fosse bom,
Vem cá, meu filho, você é um bebê na fé, deixa o pai te explicar. Mas é ruim, porque se fosse um fazedor de discípulo, tinha me explicado a sua meninice, deixa ela para lá, porque assim funciona. Não, ele riu debochadamente na minha cara, e eu fiquei, até esse dia, pensando nessas bobagens. Aí depois eu comecei, a perceber com os meus próprios olhos, porque eu vi muita gente sendo batizada no Rio, alguns até no Jordão, que eles filmam, né? Hoje eles querem, peguei, filma, isso aqui, filma, Jordão, filma, Terra de Israel, Santa, filma, mas filma também as porcarias vergonhosas. Aí eu não bate, o testemunho de vida não bate, e eu só vendo, porque essa porra eu não estou vendo, né? Aí eu vi gente que enfiou a cabeça, mas tomou banho, mas não sobrou um pedacinho do corpo, que não entrou água dentro. Olha, mas não tem um testemunho de vida para nada. Então logo eu vou falar, tudo bobagem de homem. Porque eu fui batizado com um cadinho d'água assim, ó, econômica. Mas pensa num homem que mudou a vida. Não, e se alguém se levantar aqui nesse Migueló e falar que não mudou, eu convido ele a vir aqui conversar comigo. Prova ao contrário. E eu não estou me exaltando não, porque isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo de quem diz que aceitou Jesus. E nem foi ele que aceitou para começar, porque está tudo errado a teologia. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós outros. Logo, eu não aceitei Jesus. Eu não sei o que ele tem, ele é mais louco que eu, mais pirado que eu, foi lá e me aceitou. Mas por que ele me aceitou mais? Porque ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E pega aqueles que não são, aqueles que não tem jeito, para envergonhar quem acha que é alguma coisa. Olha eu aqui presente, ó. O filho da Lourdinha, do Migueló, pegou eu. O quarta-feira, o Dival, o Marquinhos está dormindo. Eita glória, Marquinhos! Louvado seja Deus! Então tem que estar animado, esses cultos ninguém dá glória, ninguém fala nada. Amém? Entendeu, gente? Então vamos lá, vamos acabar. Agora eu acabo de verdade. Agora eu estou acabando. Pode ir, pode ir. Vamos lá. Ó, por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Ele deu muitos e não todos. E com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou, olha que texto maravilhoso. Obrigado, meu Jesus, pela sua santa palavra que eu tanto amo e medito nela de dia e de noite. Eu não fico lendo igual louco não, mas a própria palavra ambulante, né, Márcio? Tudo que eu falo é palavra. Senão, se eu não estou falando palavra, eu estou cantando, né? Eu canto Ralseja, eu canto tudo, porque eu sou alma livre, não tem nada para mim. Está escrito aqui, ó. Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Ele levou o pecado de muitos, não de todos. Por quê? Nem todos crerão, nem todos irão querer. E porque ele não obriga ninguém, ele manda eu pregar. Se você quiser aceitar, aceita. Se não quiser, como disse o profeta de Sertãozinho, né, amor? Ficou boa? Ficou boa essa? Como entendeu? Amém. Ó, ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Ó, o Astrogil. Boa noite, meu jovem. Seja bem-vindo. Fica tranquilo. Então, igreja, para a gente finalizar aqui, eu termino dizendo para vocês o seguinte: o meu Jesus, o nosso Jesus Cristo, meu não pronome possessivo, só meu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha um problema muito sério com a religião, e eu nasci com esse mesmo probleminha. Essa santa mulher que casou comigo, né, pela loucura dela há 13 anos atrás, sabe disso. Todo lugar que eu passei, eu vi aqueles homens sem vergonha e carente, eu falava para ela: amor, tem alguma coisa errada. Não tem não, amor, você é grifo. Não, eu leio essa Bíblia, não bate aí, o gabarito não bate, o rico do peão é bom, o cara leu 80 vezes a Bíblia, 70, eu não tenho testemunho de vida. Ela é testemunha comigo. De lá fomos na casa de um dito pastor, essa de lá falou: amor,
Eu louvo a Deus pela sua vida, meu marido. Cada vez que eu tenho um encontro desses, também a medida ficou muito ruim, né? Me comparou muito, mas tá bom. Eu entendi o recado dela. Amor, você é um homem de Deus demais. Não troca você por ninguém, porque ó, se eu casasse com essa praga, eu. Né? Pensa num pastor, cavalo, selado, que não respeita a esposa nem na frente da igreja. Aí eu fui dentro da casa do cara. Aí você vai ver o cara com as 4 ferraduras. Presta atenção, falei hoje ontem por irmão do nosso amigo Márcio, emprestado, pastorzinho de cueca furada. Disse que é pastor, não foi? Sabe por que eu falei? Primeiro, eu não tenho compromisso com homens da terra, porque o apóstolo Paulo disse: me importa mais agradar a Deus do que aos homens, porque o infeliz, fala só por Deus, o infeliz faz o quê? Tá, escutando. Eu estou feliz com ele, Deus, Deus vai restaurar seu casamento, o coração do outro pastor, cheio de esperança. Aí no outro dia, encontros com o lugar na roda dele, tudo lascado, apanhou de noite, que eu achei pouco, de acompanhar a noite inteira, ficar amarrado todo. E aí entrou no meu carro. Aí falou: ai pastor, eu ia no quer. Eu falei: não, ela faz um favor para você. Eu também não te queria, não. Eu te suporto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ela te tolerou, você pegou para sair, e fiz não sei o que, ela tá certo. Inclusive eu vou pegar para ela e vou voltar a ser, até o dia que você virar homem. Agora deixa eu falar para ele, falar: você é dano, né? Eu sou meio esquisito, eu sou um pastor de dano. Eu não só para apoiar no meu ponto, eu não nasci para isso. Aí eu falei: mas tá, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma mulher para quê? Aí eu falei: meu Deus, deixa eu contar um segredo do coração para mim. Eu falei assim: agora quem vai levar mais perto? Eu fiquei desgraçado. Eu falei: ô, seu filho, uma mãe, que a mãe dele não para xingar, né? Homem de merda. É isso que eu falei de verdade. Eu vergonha pra cara. Você falar pra mim que você foi pastor e você vê uma esposa que vai na sua cueca, eu vergonha pra cara. Dá licença. Eu fiz mais coisas, mas eu não vou falar pra vocês vão ficar escandalizados. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer saber quem eu sou? Leia Jeremias, filho de sacerdote, mas não chamado ao ofício só de sacerdote, chamado a profeta. Com o dedinho na cara, goste ou não goste, denunciar o pecado. Esse é um, e o irmão está aqui, eu não estou fazendo meu testemunho não, que sabe que comeu dos altares, mas nunca pôs um arroz no homem seco. Arrancou o couro da igreja, o pelo das ovelhas, mas quem sustenta a vida toda, a mulher. Você acha que eu tenho capacidade de chamar um homem desse de pastor? Só se eu tiver amor. Mas de emprestado eu não posso. Logo, eu não estou acrescentando nada. Eu só estou falando o que o cara é. Amém? Vamos finalizar? Vocês perdoam o desabafo, estou no gueto. Eu preciso falar. Eu não fui chamado, senão, fui chamado para outras coisas também. Mas, senão, para denunciar o pecado. Por quê, gente? Eu não tenho problema com pessoas. Não me tenha como mal. Eu não tenho problema com pessoas. Eu tenho problema com o pecado. Porque se eu que fui chamado a anunciar que o pecado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, esses que ficam só falando de Deus te ama, Jesus te ama, fica de boa, tudo errado. Denuncie o pecado, para que o constrangimento do coração, pela palavra que sai da minha boca, possa fazer com que nós, todos nós, endireitemos os nossos caminhos. Estamos terminados? Podem ficar de pé para fazer de conta que acabou? De pé para fazer de conta que acabou? Faz um aí, Marcos, vamos ver. Até eu beber uma água. Você fala muito. É uma vez escrito, de aço. A estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, uma cruz sem fim. Louco e desprezo, era parte de mim.
tive a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagava na escuridão das garras da morte. O Senhor arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado. Só tenho que consertar e não precisamos da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Levantem as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça o rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar durante este final de noite e toda a semana os vossos corações e transformar aquilo que você não é capaz de fazer e mudar dentro da tua casa aquilo que você não pode e fazer dentro do teu coração aquilo que também você não pode. É a obra do Espírito. Que o Senhor te abençoe e te acompanhe. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.